ousadia, Senhor, toda arrogância. Pai, nós precisamos do Senhor. Me coloco diante de Ti. Ó Pai, peço a Ti perdão dos meus erros, dos meus atos, que o Senhor esteja limpando a minha mente e o meu coração. Quero ser usada por Ti, Senhor Deus, como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor esteja falando, Senhor, a cada coração através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, para buscar a Tua palavra, Senhor Deus, para prestar um culto a Ti, não a homem, Senhor, porque só o Senhor é merecedor, ó Pai, de todo aplauso. Nós Te louvamos, ó Deus, agradecemos a Ti. Leva todo o pensamento, todo o cansaço, Senhor, toda a preocupação com o dia de amanhã, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Você que nos assiste através das redes sociais, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Que bom ver a nossa igreja lotada, né? Deus é bom, Deus é bom. Nós precisamos, não podemos deixar de nos cuidar, não podemos deixar de ter os cuidados que são necessários, porque, meus irmãos, essa pandemia não acabou, essa enfermidade não acabou, e nós precisamos ser cautelosos. Nós temos orado todos os dias, buscado a face do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos familiares, para que nos livre desse mal, que nós entendemos que esse mal ele só irá terminar quando o Senhor desejar. Enquanto não for a vacina dele, nós temos orado também em relação às vacinas, para que o Senhor Deus, eu peço a você que não acompanha as nossas orações, você que não frequenta aqui, né? Você frequenta uma outra igreja, você de uma outra cidade, mas que você esteja orando e clamando ao Senhor, Senhor, não permita que seja usada uma vacina que não venha beneficiar o povo, que não venha a ser usada uma vacina aí com motivo eleitoral, sabe, pelo desejo do homem, porque o homem, meu irmão, ele é capaz de fazer tudo para se promover, para se engrandecer, para se eleger. Não estão preocupados com o nosso povo. Se os nossos governantes estivessem preocupados com o nosso povo, nós não teríamos no nosso país tantas pessoas passando por necessidade, extrema pobreza. Eu, há pouco tempo atrás, eu vi uma matéria, na verdade é um pastor que é da missão Novos Horizontes, e a pesquisa que a ONU fez, morrem por ano, no mundo todo, 5.670.000 pessoas de fome no mundo todo. E no nosso país, um país rico na agricultura, que todo ano supera a safra, todo ano, nós temos todo o alimento, a mudança. No nosso país morre por ano 5.400 e poucas pessoas todos os anos de fome. Isso é um absurdo isso, sabe? Então, o que acontece, né? Então, nós precisamos clamar, nós precisamos orar a Deus, não importa se as pessoas que estão morrendo, que passam por necessidades, se estão na rua, se querem ter compromisso com Deus ou não, nossa obrigação é nós orarmos, nós intercedemos, nós clamarmos, orarmos pelos nossos governantes, independente se a gente gosta ou não gosta. Nós temos que orar, essa é a nossa função, o Senhor nos alerta sobre isso. E nós devemos buscar a face do Senhor, porque só o Senhor que pode mudar a história do nosso país, só o Senhor que pode livrar, só o Senhor que pode curar, e Ele está à frente, nada acontece sem que seja da sua permissão. Se há uma permissão do Senhor acontecendo no nosso país, algo que nós não gostaríamos que acontecesse na nossa cidade, os primeiros culpados somos nós. Os primeiros culpados somos nós. Porque nós, como povo de Deus, nós deveríamos interceder. Todos nós conhecemos, segundo Crônicas 7,14, onde o Senhor nosso Deus, Ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é nosso dever, como crentes, como evangélicos, aquele que confessa o nome do Senhor, nós oramos, nós intercedemos. Então é nosso dever. Então ore, clame pela nação,
clame, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E juntos nós vamos estar podendo mudar a história do nosso país, a história da nossa cidade, a história da nossa família. Da nossa família. Que muitas vezes nós não oramos por pessoas de dentro da nossa casa. Muitos de nós nos oramos por pessoas, irmãos, às vezes até pelo pai, pela mãe, pelo marido ou pela esposa. E nós precisamos quebrar esse paradigma, nós precisamos mudar a situação. Nós precisamos aprender a interceder, quer nós gostemos ou não. O Senhor diz, ore pelos seus inimigos. O Senhor não diz, ore pelos seus amigos, mas Ele diz, orai pelos vossos inimigos. Abra lá em Juízes capítulo 6, um texto que todos conhecem, mas eu estava pensando nessa atitude de Gideão. E nós vamos entender um pouquinho. Se você acompanhar a história dos nossos pais lá atrás, quando estiveram no Egito como escravos por 400 anos, se nós começarmos a entender o cativeiro da Babilônia, e depois você ler Juízes, você vai entender por que o povo sofre. Por que muitas vezes nós sofremos. Por que muitos irmãos em Cristo Jesus sofrem. Juízes capítulo 6, o livro de Juízes todo, ele vai dizer sobre esse mesmo texto, na verdade. É o afastamento do povo de Deus, que nos traz a derrota. E ele começa o primeiro, dizendo assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Ora, o texto já começa dizendo, os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Era a herança do Senhor. O povo, a menina dos olhos do Senhor. E diz, fizeram mal perante o Senhor, que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou, Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Sabe, então quando nós lemos, nós precisamos prestar muita atenção. Por que um povo sofre? Por quê? Porque muitas vezes se afastam do Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor se afastam do Senhor. Muitos que não conhecem vão adorar a falsos deuses, uma idolatria tremenda, buscar refúgio onde não há refúgio, buscar socorro onde não há socorro. E aqui o texto começa dizendo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel, o povo do Senhor, prevalecendo, segundo o versículo 2, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então eles faziam a sua plantação, plantavam, quando estava na hora de colheita, viam os inimigos e devastavam tudo, acabavam com tudo. E onde foram o refúgio dele? Em covas. Você fazer cova na terra para você poder se esconder do inimigo, cavernas. Quer dizer, você tem que sair da sua casa, do recanto do seu, da sua habitação, e você ir fazer um buraco na terra para você se esconder do inimigo. Por quê? Porque se afastou do Senhor. E ele diz, versículo 4, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, destruíam tudo, e deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Além de eles tirarem toda a colheita, toda a plantação, eles destruíam tudo. Porque nós vamos ver aqui, eles entravam com seus camelos em multidão. E o camelo é um animal muito forte, ele é muito pesado. Onde ele passa, ele destrói. Ele vai levando tudo, não é? Então destruía tudo. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Começaram a pedir socorro ao Senhor.
palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente diante da angústia. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos necessitados, como nós estamos encurralados, uma situação que nós não sabemos como nós vamos fazer, como nós vamos resolver, nós precisamos clamar ao nosso Senhor. Clamar: Senhor, tem misericórdia, Deus me ajuda, me dá sabedoria, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. É isso que eles começaram a fazer. E o Senhor, versículo 8, lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, aleluia. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Então Deus tirou o povo do Egito por 400 anos ali escravos, com mão forte, com mão de poder, que nós conhecemos todas as pragas do Egito. Tirou aquele povo, levou aquele povo de frente ao mar. Moisés abre o mar, aquele povo passa salvo pelo mar, e quando os egípcios vieram de encontro para destruir o povo de Israel, por volta de 3.500.000 pessoas, o mar se fecha e engole todos os egípcios, e ali o exército do faraó ali disseminado, porque as mãos do Senhor estavam com aquele povo. Então, meu irmão, não existe guerra que nós não podemos vencer, não existe batalha que nós não podemos vencer, não existe luta, não existe dificuldade, não existe enfermidade que seja maior do que o nosso Deus. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor diz na sua palavra e viver de acordo com a fé. Eu não vejo a solução, eu não vejo o livramento, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer. Eu sei que Ele pode me dar a vitória, eu creio que Deus pode fazer. Agora, o que eu preciso fazer? Segui-lo. Eu tenho que seguir. Eu não posso abandonar, eu não posso cultuar a outros deuses, eu não posso buscar refúgio em outros deuses. Não, o Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente. Então eu tenho que buscar força no Senhor. Senhor, o Senhor é minha força. A Tua palavra diz: o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. E eu creio no Senhor, eu vou buscá-lo. E Deus envia um profeta para abrir os olhos do povo. Mas Deus levanta sempre alguém para mudar a situação, para pôr à frente, como Deus fez assim com Moisés, como fez com Abraão, como fez com Noé. E Deus foi levantando homens, e Ele levanta Gideão. Versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ben-esrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo aos medianitas. Ele malhava trigo no lagar. Nós sabemos que o lagar é lugar onde se pisa a uva, onde a uva é colocada ali, os cachos de uva são colocados ali, e ali naquele lagar você pisa até amassar totalmente a uva, para fazer o suco e para fazer o vinho. E ali o único lugar que era escondido, que ele poderia malhar o trigo para tirar o grão, para se alimentar, era no lagar. Era o único lugar que ele tinha. Ele estava ali, e o anjo do Senhor veio falar com ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E muitas vezes nós olhamos assim, diante de uma dificuldade, e fala: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu diante dessa luta? O que eu posso fazer diante dessa dificuldade? O que eu posso fazer diante dessa situação? E muitas vezes nós nos desmerecemos, nós não nos valorizamos, porque nós não entendemos muitas vezes que nós temos um Deus que é poderoso, e Ele se faz presente em nossas vidas. Meu irmão, sempre nós precisamos entender, Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas em minha palavra não há de passar. Já se passaram mais de 2.000 anos que o Senhor Jesus esteve aqui. A Bíblia foi escrita há mais de 1.500 anos. E essa palavra não muda, ela é sempre atual. E se Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que Ele vai guardar, Ele vai guardar. Se Ele diz que vai abençoar, Ele vai abençoar. Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Então nós não podemos pôr diante do Senhor barreiras. E Gideão, ele fala assim:
ele responde aqui: ah, Senhor, versículo 13, ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos confiaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Ele começa a questionar com Deus. Ora, meu irmão, quando nós estamos passando por uma provação, por uma luta, por uma dificuldade, em primeiro lugar nós vamos orar ao Senhor e vamos notar que há algo errado em nós. Para Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, único, verdadeiro. Sabe, Deus é verdadeiro, nós somos mentirosos, então a falha sempre está em nós. E quando nós vamos questionar a Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar onde nós temos falhado, onde nós temos errado, para que haja conserto, para que a gente venha aprender a caminhar com o Senhor. E ele diz assim: então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua perdão. Respondeu, e aí ele diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Deus está falando: não te enviei eu estou te enviando à frente, vai na tua força. E ele disse: ah, Senhor meu, meu Senhor, com que livrarei Israel? Como que eu vou lutar essa luta? Como que eu vou livrar Israel? Aí ele vai falar assim: eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa de meu pai é a menor de todas as tribos. Quer dizer, quem sou eu? Quem sou eu? De repente, meu irmão, Deus te coloca para você ser bênção na vida de alguém, e nós colocamos as dificuldades: mas quem sou eu? Quem sou eu para orar e a pessoa ser curada? Mas como é que eu posso fazer? Então nós não podemos colocar barreiras. Nós temos que entender: se Deus está te dando uma ordem, se Deus está colocando algo no seu coração, que muitas vezes nós ficamos esperando ver um anjo para tomar uma posição, ouvir a voz de Deus, e Deus de repente fala no teu coração, e a gente coloca: mas quem sou eu? Quem sou eu? Você é o filho do Senhor. O Senhor te fez a imagem e semelhança dele. Você é obra-prima do Senhor. O Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário por você. Nós não somos diferentes. Nós rotulamos as pessoas, nós vemos as pessoas com uma posição muito boa. O camarada é muito rico, ou ele é muito famoso, ele tem muita autoridade, enfim, nós achamos que ele é melhor. Não, meu irmão, todos nós somos iguais perante o nosso Deus. Todos nós somos iguais. A mesma gota de sangue vertida por nós, por você, por mim, por todos, foi da mesma maneira, da mesma forma. Deus não muda. Então nós não podemos dizer: quem sou eu? Não, meu irmão, você é filho do Deus Altíssimo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vós sois raça eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio santo. Sabe? É sacerdócio real. Então nós somos povo adquirido. Adquirido por quem? Por Jesus, na cruz do Calvário. Nós somos nação santa, povo escolhido, propriedade do Senhor. E nós não podemos deixar de crer, deixar de confiar. E aí ele vai dizer assim, no versículo 14, 16, ele diz assim: tornou-lhe o Senhor e disse: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és, Senhor, quem falas comigo. Deus fala para Gideão: você vai ferir todo o exército como se fosse um só homem. Antecipando um pouco, são 120 mil homens do exército dos medianitas. E aí ele fala assim para o Senhor: Senhor, se realmente o Senhor está comigo, eu sempre lembro dessa passagem, eu acho muito bonito a maneira que Gideão ele trata com o Senhor. E ele fala assim no versículo 16, do versículo 23, 21, né? Não, perdão. Aqui nós lemos o 16, é só para gente, porque nós vamos ler muito. Aí ele vai falar aqui assim, que ele fala para o Senhor: Senhor, eu vou colocar, aqui ele faz um sacrifício ao Senhor, e aí o anjo consome aquele sacrifício. Aí depois ele vai falar
aqui ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor é comigo, se realmente é o Senhor, eu quero colocar diante de Ti um véu de lã, e durante a noite, se o véu de lã ele estiver molhado e a terra seca, eu sei que foi o Senhor. E aí ele pega esse véu de lã, ele coloca o véu de lã, e o véu de lã, de noite ele está totalmente molhado. Aqui no versículo 36 ele vai dizer isso: Senhor, olha, se o Senhor vai levar Israel por meu intermédio, eu vou pôr uma porção de lã. E o Senhor vai molhar toda essa porção de lã, esse véu de lã, na tradução diz véu de lã, e esse véu de lã estiver molhado e a terra seca, eu sei que é o Senhor que está comigo. E acontece assim. E assim sucedeu, versículo 38, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou a lã, dela espremeu e saiu uma taça cheia de água. E aí ele fala novamente: Senhor, o Senhor não me leve a mal, o Senhor não fique irado comigo, o Senhor não fique bravo comigo. No versículo 39, não se acenda a sua ira contra mim, se assim eu falar só mais essa vez. E ele pega o véu de lã, ele coloca novamente, e ele fala: Senhor, se o véu de lã estiver seco e toda a relva molhada, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Eu acho bonito essa posição de Gideão, porque Gideão não chega diante de Deus com arrogância, sabe? Não, Deus, o que o Senhor tem que fazer, porque não, é com humildade, sempre com humilhação, porque Ele é Deus e nós não somos ninguém. E aí Deus, novamente, aquele véu de lã está seco e a terra toda molhada, e aí ele vê que realmente foi o Senhor, sabe? Então, quando nós vemos assim a posição de um homem, antes disso, Deus fala para ele assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai matar o boi cevado do seu pai, de 7 anos, e você vai pegar o altar de Baal, de falsos deuses, de idolatria que o pai dele servia, e você vai fazer uma fogueira com o altar, e ali você vai sacrificar o boi de seu pai. E Gideão faz isso, mas ele faz, o texto fala que ele faz à noite, está lá no versículo 26, versículo 27, aí ele vai e faz à noite, ele pega 10 homens e vai, derruba aquele altar, faz uma fogueira e assa aquele bezerro e oferece ao Senhor. De manhã, quando os homens da cidade acordam, vão ver o altar de Baal derrubado, queimado, o boi cevado morto, e eles tentam descobrir quem foi Gideão. E o pai de Gideão, eles vão na casa de Gideão e falam: traz seu filho para fora, para que ele morra, porque ele destruiu o altar de Baal. E o pai dele fala assim: olha, ele contendeu com quem? Não foi com Baal? Baal não é Deus? Se Baal é Deus, em uma semana ele vai estar morto. O que vocês vão querer defender? Ele é Deus. E aí eles deixam, né? Então a gente vai vendo assim a ação de Deus, e Deus levanta Gideão. E quando chega aqui no capítulo 6, do versículo 38, do versículo 37, no 38 ele diz assim: sucedeu que, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água, e disse Gideão: não se acenda a sua ira contra mim, se ainda só uma vez eu pedir, rogo-te, mas esta vez faça a prova da lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor cheia de orvalho. E Deus fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor toda molhada havia orvalho. Então a gente vê quando Deus está, meu irmão. Por isso, quando nós passamos por uma luta, nós passamos por uma dificuldade, nós pedimos respostas para o Senhor, e sempre nós aprendemos que nós devemos pedir uma resposta difícil para o Senhor, nunca uma resposta fácil, algo que é difícil acontecer, porque Deus é Deus. Se Deus é Deus, então Ele ouviu a tua oração, Ele vai responder de acordo com aquilo que você pediu. Quando nós pedimos respostas fáceis, elas são fáceis de acontecer, e muitas vezes nós vamos ficar em dúvida. Nós estávamos querendo comprar esse prédio aqui, esse local, e eu e a Rose oramos, começamos a colocar diante de Deus. E o dono daqui, ele é uma pessoa que tem muitas posses. Aqui na Kennedy ele tem mais de 80 imóveis, e nós colocamos de oração. Eu coloquei para Deus: Senhor, se o fulano ele quiser vender, nós temos intenção de comprar,
Então que o Senhor nos responda, mas que Ele venha nos procurar. E passou alguns dias, ele passou uma mensagem para mim, que nós estamos com o problema da escritura aqui, que uma parte do prédio, essa loja é dele, a outra parte do prédio é minha, e aí ele passou uma mensagem para mim perguntando qual o valor do imóvel que está para ser desmembrado, imposto, não foi totalmente feito. E aí eu falei para ele que ainda não tinha o valor. Eu perguntei: por que você está querendo vender o imóvel? Aí ele falou assim: eu posso até vender, depende da proposta. Aí eu falei para a Rose: então não é resposta. Qual foi a minha colocação diante de Deus? Senhor, se for da tua direção, que eu sei que Deus vai nos dar condições da gente pagar, que Ele ofereça o imóvel e ofereça num preço que a gente tenha condições de pagar. Mas não, ele falou: eu posso até vender. Aí já é outra coisa, aí eu tenho que fazer uma proposta para ele. Aí você fala: por que você não faz uma proposta baixa? Porque não foi essa a oração. E eu creio na resposta de oração do Senhor. E nós não podemos nos enganar. Eu poderia até fazer uma proposta e ele até aceitar. Mas será que o Senhor vai nos dar condições da gente pagar? Entende? Então, se for da direção do Senhor, Ele vai nos procurar. Falou: eu quero vender. Te interessa? Abaixo do valor que eu sei. Entende? Então, muitas vezes a gente pede resposta: não, mas se eu conversar com o Senhor, eu vou conversar com Ele. Se eu fizer uma proposta, Ele aceitar, é sempre aquela proposta: não, eu quero 200, não, mas eu te dou 190, não, mas eu quero 200, acaba comprando 200 e a gente negocia. Não é assim, não é pela nossa força. Se nós cremos que Deus está no controle, nós temos que fazer segundo a vontade dEle. Então, por isso Gideão colocou uma coisa que era impossível. Era impossível o novelo de lã ficar molhado e a terra seca. Era impossível depois o inverso, o novelo ficar seco, a terra molhada. Você fala: como que acontece? Não acontece, não acontece. Não tem como acontecer. Mas por que aconteceu? Porque Deus está no negócio, porque Deus está à frente. E aí você sabe, Deus vai nos dar a vitória. Entende? É assim que tem que ser, não é da maneira que eu acho que pode acontecer. Porque quando nós pedimos resposta fácil: se der certo, então eu sei que é do Senhor. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Sabe, ore a Deus, insista, pergunta, espere o tempo do Senhor, tudo tem um tempo. E Gideão, ele faz tudo como o Senhor quer. E aí Deus fala assim: eu vou dar os midianitas nas tuas mãos, mas você vai ter que se preparar, você vai ter que ir à luta. Não é somente eu entregar nas tuas mãos. E no capítulo 7, você vai vendo aqui Jerubaal, que Jerubaal, quando ele derruba o altar de Baal, o seu nome é mudado pelos moradores da cidade e passa a chamar de Jerubaal. Mas o texto diz aqui, versículo 1, Jerubaal, que é Gideão, se levantando de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Medianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte ao outeiro. Então aqui, junto com Gideão, para diminuir um pouco o tempo aqui, tinha 32 mil homens. E Deus fala assim para ele: olha, você vai falar para todos os soldados, vai reunir todo o povo, e você vai falar para eles: ó, os que forem covardes podem ir embora, só vão ficar comigo os corajosos. E pasme, 22 mil homens vão embora, ficam só 10 mil. E aí 10 mil homens, nós não esqueçamos que ele tinha um exército de 121 mil homens contra ele. E Deus fala assim para Gideão: não, mas é muita gente com você. É muita gente. Quando Deus fala dos 32 mil homens, Deus ainda fala assim: olha, vamos ler o versículo 2 do capítulo 7, vai dizer assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Olha só, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Você vê? Então Deus fala assim, e não notamos, são 32 mil contra 120. E aí ele fala assim: é muita gente, porque aí esse povo depois pode dizer, se voltar contra mim: não foi Deus, fui eu.
quantas pessoas que fazem as coisas dão glória a outro? Faz e acha que é pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu estudo. Não, eu estudei, eu me preparei, por isso eu tenho um bom emprego. Glória a Deus que você preparou, você estudou, você tem direito a um bom emprego. Mas quem abre as portas, quem fecha as portas é o Senhor. Quem te deu sabedoria para você estudar foi o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos que reconhecer ao Senhor como Deus. Se nós estamos vivos, é graças ao Senhor. Nós só estamos aqui de pé reunidos, e você que está aí assistindo, porque o Senhor te deu mais um dia de vida, porque o Senhor tem nos dado, porque a morte e a vida está nas mãos do Senhor. É Ele que tem poder para tirar, é Ele que tem poder para restaurar. E se nós estamos aqui, é com a permissão dEle. Nada acontece sem que seja a permissão dEle. E muitas vezes nós nos gloriamos aqui que o Senhor diz: não, é muita gente, que depois vão dizer: não, é que a gente era exército forte, todo mundo preparado, nós éramos preparados, todo mundo sabia lutar bem, por isso que nós ganhamos. Aí Deus fala assim: não, não, quem é covarde, que vai embora. E foram 22 mil. E Gideão fica com 10 mil homens. E Deus fala assim para ele: ainda é muita gente. É muita gente contigo. No versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, contigo esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, lambe a água normal para beber, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, separará também. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo que se abaixou de joelhos a beber água, e o restante do povo se abaixou a beber água. Então somente 300 homens. E o Senhor fala: é esses 300 que você vai levar. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão. E fala para Gideão pegar um cântaro vazio, pegar uma tocha de fogo e a sua espada, e descer contra esse povo e se posicionar. Você estudando, você vai entender que cada homem que carregava uma tocha e uma buzina, ele era chefe de um exército de 1000 homens, de um batalhão, né? De uma tropa de 1000 homens. Então ele tinha 300 homens. Então, para quem vê, entenda, ele teria 300.000 homens. E aí o Senhor diz a ele assim: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei na mão dos midianitas, as tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Então o restante, 9.700, foram embora, ficaram só os 300. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com seu servo pura, né? Deus fala para ele: você vai descer com o seu servo Pura, o nome do rapaz, lá no arraial dos midianitas. E eu entendo que até por ele descer lá, quando ele vai descendo, não é estrada que nem a gente aqui, é meio de mato, barranco, e ele vai descendo, ele não foi visto, ele foi invisível, porque ninguém viu ele chegar. E aí quando ele chegar, aí o Senhor diz assim no versículo 11: e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Deus fala assim: você vai ouvir o que eles estão falando. E quando ele chega lá, olha só como Deus faz as coisas. Eu fico maravilhado com a atitude de Deus. E esse Deus não muda, meu irmão. Esse Deus é imutável. Da mesma maneira que ele agiu com Gideão, ele age conosco. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, confiar. E ele fala assim: os medianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão.
e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada. Por que pão de cevada? Porque lembra-se que Gideão era o mais pobre da sua família. Então, o alimento de cevada é para os pobres, era para os pobres e não o trigo. Por isso o pão de cevada. E também o trigo era a dificuldade deles na plantação. Então ele diz assim: um pão de cevada. Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava morro abaixo, né? Rodava, e deu de encontro contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esse caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro dele, e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo esse Israel. Quer dizer, Deus já tinha colocado no coração do soldado o temor de Deus, de Gideão, sobre aquele exército, sabe? Deus já tinha colocado. Então aqueles homens já estavam temerosos. Então qualquer coisa, eles sabiam que Gideão ia vir sobre eles para destruí-los, já estava no coração deles. Então Deus já tinha amedrontado o coração daqueles homens. O temor já estava sobre eles. O que é o poder de Deus? Deus já vai à frente. A palavra de Deus fala que o Senhor vai à nossa frente. É Ele quem luta as nossas guerras. Não é verdade? Eu sempre lembro e gosto da passagem de 2 Crônicas 20, do rei Josafá, onde chega para o rei Josafá, ela fala: rei, eis contra nós uma grande multidão, que nós não temos o que fazer. Vem contra nós o povo de Moabe, da montanha de Seir, né? E eles vêm contra nós e nos dão pago e vão nos destruir. E a palavra de Deus diz que o rei Josafá temeu, ele ficou com medo, e ele pôs-se a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, e ele apregou a jejum a toda o seu exército, a todo o seu povo, mulheres, crianças, todo mundo. E ele começa a orar ao Senhor, e ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eis que vem contra nós uma grande multidão, e nós não temos como vencer, nós não temos o que fazer. Mas qual o segredo? Josafá, o rei Josafá, ele fala assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele fala na sua oração: Senhor, em nossas mãos não há força, não há poder, nós não temos o que fazer contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos assim, da mesma maneira. Você está diante de uma luta, glória a Deus se você não tiver luta, mas um dia pode chegar a luta, e é certo que as dificuldades, as provações, elas vão vir. E como é que nós temos que fazer? Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer contra essa grande dificuldade, contra essa provação, essa luta, não sei, seja o que for, mas os meus olhos estão no Senhor, a minha confiança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me livrar, eu sei que o Senhor tem poder para me livrar, como aquele cântico novo, né, que a gente tem, que se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, se a doença vier, Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Nós temos que fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha de fogo. Porém, antes deles serem jogados na fornalha de fogo, eles deveriam se dobrar, se render, se humilhar diante da imagem do rei Nabucodonosor, diante da sua estátua, e eles não se dobraram. E aí falaram para o rei: ó rei Nabucodonosor, o Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não vão se dobrar, e o teu dito diz que eles devem se dobrar. E aí o rei chega para ele e fala: vocês nós não vamos desdobrar, nós não vamos desdobrar, porque nós cremos que o Senhor vai nos livrar. E ele fala assim: mas vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Ele fala: e mesmo assim nós sabemos que o Senhor pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, da mesma maneira nós continuaremos crendo que Ele pode nos livrar. Essa é a fé, essa tem que ser a nossa fé. Não importa qual seja a luta, Deus, eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Se o Senhor não me der vitória,
Eu creio que o Senhor pode dar, o Senhor tem poder. O Senhor não der, mas eu sei que o Senhor tem poder para dar. O Senhor pode não me curar, o Senhor pode não mudar a situação, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Mesmo que eu não faça, vou continuar crendo que o Senhor pode fazer. Quantos aqui já oraram por pessoas com problemas financeiros? Você estando apertado, você estando passando por dificuldade financeira, e você ora para que Deus abençoe a pessoa, que nós cremos que Deus pode abençoar. Quantos de nós oramos por pessoas enfermas, estando doente, tendo uma enfermidade, estando passando por uma dificuldade? Quantos já oraram por um problema para que Deus restaure um casamento, você estando com um problema no seu casamento? Quantos? Que nós cremos que Deus pode restaurar, Ele tem poder para restaurar. Há um tempo de Deus, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que esperar. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos deixar de crer, nós não podemos deixar de confiar. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me desampara, o Senhor não me deixa só. Sabe, nós que nos apartamos do Senhor, nós que deixamos de confiar, sabe, nós que não buscamos como deveríamos buscá-lo. O que o Senhor quer ter? Intimidade conosco. O que o Senhor quer? Mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por isso o Senhor Jesus, quando fala lá em Mateus 6, os discípulos perguntam: Senhor, mestre, nos ensina como nós devemos orar. E Ele vai falar: tu, quando você vai orar, você não faça que nem os hipócritas, orando nas praças públicas em voz alta, falando alto para serem vistos pelos homens. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta sobre si e ora em secreto. E teu Deus que te vem em secreto vai conceder aquilo que deseja o seu coração. Ele está dizendo que nós temos que ter aliança com o Senhor, intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. Que há momentos, meu irmão, que você tem que chorar diante do Senhor. É você sozinho. É você sozinho. Muitas vezes nós precisamos estar na presença do Senhor sozinho, abrir o nosso coração e falar para Ele qual a necessidade, qual a verdadeira dificuldade, não achar justificativa, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações, saber que nós erramos, que nós falhamos, que muitas vezes nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor, em primeiro lugar por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, dos nossos defeitos, que nos separam do Senhor, não é verdade? E muitas vezes pela nossa falta de confiança. Existem coisas que nós achamos que é pequena demais para a gente pedir ao Senhor. Existem coisas que nós achamos que é grande demais, que Deus não pode fazer. Nós limitamos o poder de Deus. Por isso que Deus fala assim, que nós devemos ser como uma criança. A criança é ingênua, ela é inocente. Ela é ingênua. Então ela vai conversar com Deus. Até a filhinha da irmã, que todos os dias quando a gente ora, ela acompanha a oração. E outro dia eu orei e não falei o nome dela. E depois no final da oração, voltei e falei o nome dela. Aí ela falou assim para mim, a vozinha dela. Ela falou para a mãe: ele esqueceu de falar meu nome. E outro dia ela falou, umas 2, 3 vezes, né? Ela já ligou para mim e falou assim, passou a mensagem, o áudiozinho: pastor, obrigado pelas orações. A última que ela passou, acho que foi ontem, ela falou assim: eu faço oração em nome de Jesus. 4 anos. 4 anos. O que está sendo plantado no coração dessa criança? Lá na frente a diferença. Eu aprendi que o nosso futuro, lá na frente, depende das nossas posições hoje com o Senhor. Você quer ter uma vida mudante? Você quer aprender a ouvir a voz do Senhor? Você quer que as suas orações sejam respondidas? Cultive isso, plante isso. Que a nossa vida é a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantarmos, isso nós iremos colher. Meu irmão, se você ora constantemente, se você ora, você tem alegria em orar ao Senhor, em agradecer ao Senhor, aprenda a ser grato ao Senhor, aprenda a agradecer ao Senhor,
Aprenda a agradecer ao Senhor. Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas. Sempre tenho dito aqui nesse púlpito. A nossa igreja, a igreja evangélica num todo, em todo o mundo, ela deve ser uma igreja abençoadora. Nós devemos ser abençoadores. Nós temos que aprender a amar as pessoas, independente daquilo que ela é, daquilo que ela seja. Não importa o que o camarada seja, não importa. Quando a gente fala em orar pelos nossos governantes, nós devemos orar, porque é nosso dever, nossa obrigação. E não importa se o camarada é ladrão, se ele é corrupto, o que ele seja, o que ele faz na vida. Não é nosso dever nós acusarmos, nós questionarmos. O nosso dever é nós orarmos, intercedemos, pedimos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque se depender da minha oração, da sua oração, para a gente salvar um desses homens que estão em evidência, e nós não orarmos, ele for para o inferno, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Você é responsável pelas pessoas que você conhece que não creem no Senhor. Nós somos responsáveis. Nós devemos orar e interceder. Se ela não aceitar, Deus vai fazer com que ele ouça a palavra. E quem vai quebrar o coração é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai falar o coração dele. Mas você interceda, porque se a pessoa morrer amanhã, você sabe: eu orei, eu intercedi, é o que eu pude testemunhar. Às vezes você não pode, que a pessoa você nem conhece, você não tem intimidade com ela. Às vezes a gente ora por pessoa que você pega no Face, você vê lá a pessoa numa situação difícil, nós oramos pelos irmãos da Coreia, que são muito perseguidos, pelos chineses. Nós oramos todos os dias pelas missões de todas as partes do mundo, povos que nós não conhecemos, nunca nós vamos conhecer, mas nós devemos orar. É Deus quem abençoa, é Deus quem faz. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor, acordar de manhã, agradeça ao Senhor: Senhor, obrigado. Mais um dia de chuva, chovendo de novo. Não, meu irmão, agradeça a Deus pela chuva, agradeça a Deus pelo sol, agradeça a Deus pelo frio. Deus sabe porque Ele está mandando a chuva, porque Ele está mandando o frio. Ele sabe. Em tudo há um propósito de Deus. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. Colocar a nossa vida em Deus: Senhor, me guarda nesse dia, me dá sabedoria, que eu possa andar segundo a Tua vontade, que eu possa cada vez mais eu melhorar. Nós estamos em construção, a cada dia nós estamos nos preparando. Saiba que quando nós morremos, não é o fim. Não é o fim, é o início de uma nova vida. É o início de uma nova vida com o Senhor. Aquele que morre afastado do Senhor, que não se posicionou com o Senhor enquanto havia tempo, ele morreu na condenação. E é o início de uma vida muito triste para ele. Só que aquele que crê no Senhor, aquele que busca o Senhor, vai ser o início de uma nova vida, uma vida de prazer, de alegria, de nós estarmos com o Senhor. Então nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. O rei Josafá disse: os nossos olhos estão postos em Ti. Quer dizer, a nossa vida tem que estar pautada no Senhor. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que você for fazer, faça em nome do Senhor. Faça em nome do Senhor. Vai trabalhar, faça em nome do Senhor. Seja uma pessoa alegre, sabe? Seja uma pessoa cortês, cordata, cumpridor dos seus deveres. Seja amigo, sabe? Seja uma pessoa bondosa, amorosa. Ame as pessoas, independente do que ela é. Você não conhece? Não importa, meu irmão, ame. Eu sempre preciso entender: o Senhor me amou, o Senhor te amou, o Senhor te amou. A palavra do Senhor diz que Ele amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. De que maneira que você estava, que eu estava, quando o Senhor nos alcançou? De que maneira que nós estávamos? Eu estava um lixo. Eu falava com o irmão hoje, acho que foi hoje ou ontem à noite, e eu falei para ele, conversava com ele, falei para ele assim: o seu pai bebia? Eu bebia muito. Se o senhor não tivesse me resgatado há mais de 30 anos atrás, está aqui a Lúcia que sabe disso, o Fernando, a Lúcia sabe muito bem disso, eu já estava morto há muito tempo, porque eu bebia muito. Muitas vezes minha esposa me levou,
no carro, amigos me jogavam dentro do carro, a minha filha recém-nascida, e ela dirigindo me levava para casa. Aí tinha que me dar banho. Quantas vezes isso? Não foi uma só não, foram várias vezes. E o Senhor me resgatou, o Senhor mudou minha vida, mudou minha história, porque Ele me amou. Ele me amou. Então nós temos que ver de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos. Salmo 40 que diz, né? Esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim, me tirou do charco de lodo, de uma vida perdida, uma vida totalmente entregue. Isso aí você pode pôr na bebida, na prostituição, nas drogas, no adultério, enfim, na corrupção. Pode englobar tudo aí nesse charco de lodo. E firmou meus pés sobre a rocha. A rocha, essa rocha é Jesus. E pôs um novo cântico nos meus lábios, um cântico de louvor e adoração. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Porque Ele nos ama. E da mesma maneira que Ele derramou do seu amor por nós, Ele quer que da mesma maneira a gente ame aos outros. Da mesma maneira, da mesma forma. Chegando, pois, Gideão, versículo 13. Chegando, pois, Gideão ali, ele ouve o moço contando um sonho. Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e dando encontro à tenda do comandante, de maneira que esse caiu e se virou de cima para baixo. Deus já tinha predito, pré-avisado aquele exército, aquele homem, que Deus ia destruir, que a destruição ela era certa, e Deus já tinha colocado no coração daquele homem que Deus ia dar vitória. Então, meu irmão, os teus inimigos, seja ele qual for, inimigo não é só ser humano, inimigo também é nas regiões celestiais. Ele sabe que ele já foi derrotado pelo Senhor. Nós só precisamos nos posicionar. Nós nunca podemos esquecer que as nossas lutas não são carnais. As nossas lutas não são contra o homem, contra o nosso próximo. Mas as nossas lutas, elas são nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. As nossas lutas são nas regiões espirituais. Por isso nós temos que entender, se você quer vencer as suas lutas, as suas batalhas, as suas guerras, tem que ser de joelho no chão. Tem que ser através da oração. É assim que nós vencemos a luta, porque a vitória já nos foi dada. A vitória o Senhor já nos deu. Para nós tomarmos posse, tem que ser debaixo da oração. Debaixo da oração. É isso que o Senhor quer. E aqui ele vai dizer assim, respondeu o companheiro, então, tendo ouvido, versículo 15, tendo ouvido Gideão contar esse sonho, o seu significado, adorou. Ele adorou ao Senhor, aquele adorou, ele glorificou ao Senhor. E tornou ao raiz de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Madianitas em nossas mãos. E então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse, olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocarão a vossa ao redor de todo o arraial, direis, pelo Senhor e por Gideão. E isso é que Deus tinha colocado no soldado, no coração do soldado. Então creio que todos os soldados já sabiam. Quando ele fala pelo Senhor e pelo Gideão, ó, vamos embora, que nós vamos ser mortos. Chegou o Gideão e os 100 homens que com ele estavam, ele repartiu em três turmas, do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cantos que traziam vazios. Assim tocaram as 3 companhias de 100 as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar. Eles não saíram do seu lugar, eles quebraram o canto, eles tocaram a trombeta e disseram por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, e ficaram cada um no seu lugar. Presta atenção.
cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zeremá e Betsita. Então Deus destruiu aqueles homens entre si. Depois ele seca e destrói. Mas o que nós precisamos entender: quem nos dá vitória é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Nós precisamos confiar. Nós precisamos entender: Ele é Deus. Ele é Senhor. Então, meu irmão, se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, que talvez seja difícil para você vencer, que talvez você pense: não, essa luta eu não tenho o que fazer. Que você já perdeu as esperanças? Não, meu irmão, confie no Senhor. Antes de você fazer qualquer negócio, confia no Senhor. Espera no Senhor. Ora ao Senhor. Mas ora ao Senhor, não é: ah, Senhor, o Senhor sabe. Não, meu irmão, é orar. É orar. Sabe, eu sempre falo, é evidente que às vezes você ora 1 minuto e a tua oração, ela é com... Eu vejo quando nós olhamos para Ana, a mãe do profeta Samuel, a palavra de Deus diz que Ana, ela chorou diante do Senhor, com a amargura do seu coração, de todo o seu ventre. Ela chorou diante de Deus com amargura de alma, e ela se derreteu em prantos diante do Senhor. Ela chorou e falou, pedindo ao Senhor um filho. E ela faz um voto: se o Senhor me der um filho homem, esse filho eu vou consagrar ao Senhor, né? E Deus ouve a sua oração, não pelo voto que ela fez, mas pela sua oração, pelo temor dela, pela busca dela ao Senhor. Então nós não podemos entender que é somente quando a gente faz um voto. Não, Deus, Ele quer o seu coração. A palavra de Deus fala assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, que é do coração que procede as saídas da vida. Então é do teu coração, lá dentro do teu coração. E nós não enganamos a Deus, nós não conseguimos enganar ao Senhor. Ao Senhor ninguém engana. Então Deus conhece o teu coração. Ele conhece, Ele sabe o que passa no nosso coração. Então quando nós oramos a Deus, Deus sabe se nós somos sinceros ou não. Eu posso orar aqui, todos vocês vão falar: nossa, que oração, que sinceridade. Mas Deus conhece o meu coração. E Deus vai estar olhando ela e falar: que hipócrita. E às vezes minha oração nem vai passar do teto, porque não existe comunhão com Deus. Há uma aliança, que nós estamos aliançados através do sangue de Jesus. Existe uma aliança, mas essa aliança foi interrompida, porque o nosso pecado, o teu pecado, faz separação entre vós e vosso Deus. Então muitas vezes o nosso pecado nos separa do Senhor. Então eu errei, não importa qual seja o pecado, eu colocar diante do Senhor: Senhor, me perdoa. Aquele povo, Deus continua dizendo, Deus entregou o povo, o seu povo, para ser destruído pelos medianitas por 7 anos. Por quê? O seu povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porém, quando aquele povo entendeu, se arrependeu, pediu ao Senhor, Deus levantou quem? Um homem que tinha o coração puro, Gideão. Ah, levantou o menor ou pequeno? Sim, o menor ou pequeno, mas com o coração puro, um coração sincero diante do Senhor. Com dúvida? Sim. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não vai fazer. Mas eu sempre lembro, quando eu falo assim, eu sempre lembro daquele pai que ele comparece diante do Senhor e fala: Senhor, o meu filho está aí, ó, que era tipo de uma epilepsia, e ora caía no fogo, ora caía na água, se machucava. Eu trouxe ele aos seus discípulos para que eles o curassem, e eles não conseguiram curar. Então, se eu puder, cura. E Jesus fala assim: você crê que eu posso fazer? E ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, acreditar, crer, eu creio, eu até creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E muitas vezes nós somos assim. Eu sei que Deus pode fazer, mas e se Ele não fizer? Se Ele não fizer, não fez. Você pediu,
Você abriu o seu coração, você pediu com fé. Não, meu irmão, peça com fé, sem duvidar. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Vai orar, chega de Deus, fala: Deus, me perdoa, porque eu fiz isso de errado, eu não deveria ter feito, eu sei que eu não deveria ter errado, eu não deveria ter agido assim, mas eu fiz, agora é tarde, mas me perdoa, tem misericórdia de mim. E o Senhor vai te perdoar se você for sincero. Ele vai curar o teu coração. Tem amargura no seu coração contra alguém? Peça: Senhor, tira essa amargura que eu tenho dessa pessoa, tira essa mágoa, esse rancor. Que às vezes tem pessoas que nós odiamos, como crentes, nós não podemos fazer isso, isso nos separa do Senhor. O Senhor não vai ouvir as tuas orações. Se você tiver mágoa no seu coração, o Senhor não vai ouvir as tuas orações. Se você tiver amargura, Deus não vai te perdoar enquanto você não perdoar. Leia a oração do Pai Nosso. Ali o Senhor diz: perdoai as nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que têm falhado contra nós. E ao último versículo vai dizer: se vós não perdoares aqueles que te ofenderam, o vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. O texto diz isso. Então, se eu não perdoar quem me magoou, quem me feriu, quem falou algo contra mim, quem me insultou, quem me prejudicou, não importa o que a pessoa fez, eu tenho que perdoar. Eu perdoo, porque eu quero ser perdoado, porque eu quero ser abençoado por Deus. Assim que nós temos que agir. Nós temos que confiar, meu irmão, não importa qual seja a grande dificuldade. Aqui o exército dos medianitas eram 120 mil homens. E depois ele vai vencer uma outra batalha em Gideão, lá na frente, contra 300 mil homens. Ele com 300 homens, cansados depois que eles vencem essa batalha. Depois eles vão guerrear, tete a tete, com 300 mil homens. E eles vencem. Porque a nossa força não está em nós, a nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. E se nós entendermos que o Senhor Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer o melhor por você, você tem que desejar, você tem que querer. Que nós somos o maior empecilho que impede que o Senhor nos abençoe. Nós somos o maior empecilho. Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Seja sincero com Ele, seja fiel com Ele, busca o Senhor. Fiel, nós não falamos só em questão de dízimos e ofertas, não é isso, não é isso. Mas a fidelidade em crer em um só Deus, em confiar nele, é Ele, é o meu Deus, é Ele que abre as portas. Eu vou sair, eu vou trabalhar, porque é Ele que vai me dar força. Eu estou desempregado, mas eu creio que o Senhor vai abrir as portas. É os irmãos aqui que trabalham com Uber, que trabalham por conta. Você precisa saber, ora a Deus, fala: Deus, eu sei que o Senhor vai mandar cliente, eu sei que o Senhor vai abrir as portas, eu sei que o Senhor vai me abençoar. É crer, é confiar, e o Senhor, Ele vai te abençoar. Sabe, mas nós temos que tomar uma posição. O Senhor está comigo, Deus, o Senhor está comigo, eu vou à batalha, que eu sei que o Senhor vai fazer. Amém? Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. O Senhor quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Então, meus irmãos, busca o Senhor, ore ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar, vamos. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Pai, nós não somos merecedores, ó Deus, dos Teus feitos em nossas vidas. Porém, ó Pai, nós podemos nos alegrar que nós temos um Deus galardoador, um Deus presenteador daqueles que o buscam. A Tua palavra assim o diz. Ó Pai, e nós, Senhor Deus, cremos, ó Pai, ó Senhor,
Nós cremos, ó Deus, na vitória que vence o mundo, Senhor. A vitória que vence o mundo, Senhor Deus, que é a nossa fé em Cristo Jesus, Senhor. Que um dia o Senhor se entregou ali naquela cruz por nós, e através da sua cruz nos Calvários, Senhor Deus, nós fomos sarados, nós fomos curados, Senhor Deus, e não há mais acusação. Ó Pai, o diabo não pode tocar aqueles que estão em Ti, Senhor, aqueles que entregaram a sua vida a Ti. O diabo não tem poder, Senhor Deus, e ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos vencer, Senhor, que nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai, e o Senhor não nos desampara, o Senhor não desampara aqueles que o Senhor ama, ó Pai. Ó Pai, coloque em nós, Senhor Deus, um coração ardente, Senhor, para buscar a Ti, para buscar a Tua face, para buscar a Tua direção. Ó Pai, que nós venhamos nos limpar, Senhor, de tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor, tirando da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que nos aparta do Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser escravizados pelo pecado, mas nós queremos ser abençoados em Ti, ó Pai. Ó Pai, porque a Tua mão, Senhor, na Tua mão está a força e o poder, ó Pai. Como disse o rei Josafá, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ó Senhor, nós queremos olhar para Ti, somente em Ti, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa vida está no Senhor. É o Senhor, ó Pai, que tem nos guardado, é o Senhor que tem suprido cada uma das nossas necessidades. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. O Senhor conhece cada vida que entrou aqui neste local, aqueles que nos assistem através das redes sociais, ó Pai. Nós não conhecemos, muitos nós não conhecemos, nós não sabemos a dificuldade que cada um está passando, nós não sabemos a necessidade, as lutas, as crises, Senhor Deus, ó Pai, nós não sabemos, ó Pai, mas Tu, Senhor, Tu sabes, ó Deus, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, ó Pai, nada escapa dos Teus olhos, Senhor Deus, nada escapa dos Teus olhos, ó Pai, e nós pedimos a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos de graça, estende as Tuas mãos de misericórdia, Senhor Deus, ó Pai, tira todo jugo, Senhor, abençoa, Senhor, restaura, Senhor, restaura lares, restaura famílias, Senhor, cura, Senhor Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, que em tudo, ó Pai, somente, Senhor, Teu nome venha a ser glorificado, somente o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor Deus, que só o Senhor é merecedor de todo aplauso, só o Senhor é merecedor de toda adoração, ó Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós exaltamos Teu santo nome. Vamos aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, oh aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara a honra ao Senhor Jesus Cristo. Seja a honra, oh aleluia, seja a glória, seja o domínio
fé. Estenda as tuas mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós te louvamos. Leva teu povo em segurança ao seu lar. Livre de acidentes, livre de sequestro, livre de assaltos. Que as tuas mãos estejam sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família, para abençoar, para guardar, para livrar de todo mal. Também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está